Shalom Uvrahá, amigos da ONG, pergunte ao Rabino. Shalom, Vrahá! Amigos da ONG Pergunte ao Rabino, nossa pergunta é do nosso querido aluno Wilson, de Rondônia, Porto Velho. Ele pergunta para o Rabino hoje no grupo, quando estamos diante de pessoas sendo castigadas, como exemplo, a guerra na Ucrânia ou um acidente com alguém caído e machucado, devemos pedir a misericórdia divina para aquele evento específico? Muito bom. Nosso querido Wilson, que mora na Rondônia, e o assunto é assim, no segundo mandamento está escrito que Hashem, pela extrema bondade dele, Notzer Chesed Lalafim, ele guarda bondade para 2.000 gerações, porque da Vondavat Obanim, ele cobra o pecado dos pais, ele cobra dos filhos, al Shlishim al Revi'im, até a terceira, até a quarta geração. O que acontece na prática, essa linguagem é muito metafórica, porque a própria Torá fala que os filhos não pagam pelo pecado dos pais. É halakha, lei na Torá. Ou seja, assim, se o pai assassinou, o filho não vai ser condenado à morte. Se o pai roubou, o filho não precisa pagar. Então, não só que a própria Torá nos fala isso, mas também o filho, sendo que ele recebeu uma educação errada, mesmo que o pai fez alguma coisa conscientemente, o filho já faz, porque foi essa educação que ele recebeu. Então está escrito, Tinok Shenish Babenakum, um nenê que ele foi preso pelos idólatras, tipo na Inquisição, mataram os pais, pegaram uma criança, colocaram ele no orfanato, e lá no orfanato ensinaram ele, o orfanato que era um convento, ensinaram ele a rezar para a estátua, e ele cresceu, ficou padre, e ele não é culpado da idolatria que ele está fazendo, porque essa foi a educação que ele recebeu. Então, na prática, como pode ser que nos 10 mandamentos você vê uma coisa dessas, que Deus ele vai cobrar do filho o que o pai fez? Então, você sabe que isso já não está se referindo a assuntos materiais, já está te indicando, está te levando para o lado oculto da Torá. Porque no lado revelado da Torá, isso é proibido. E Deus, ele é o primeiro a dar o exemplo. Se ele pede para você não fazer uma coisa errada, ele é o primeiro a dar o exemplo. Diferente das mitologias, que o Deus fala que é proibido fazer adultério, depois ele vai com a mulher casada na noite de núpcias, que ela era virgem casada, e faz o bastardo da cor. Diferente das idolatrias, na nossa religião, tudo que Deus pede para a gente, ele é o primeiro a dar o exemplo. Ele não pode fazer nada fora, nem para abrir uma exceção para nós. A gente precisa dar para ele um argumento muito bom, para ele apresentar para o tribunal divino, para liberar para a gente alguma coisa. Então não tem como essa frase no segundo mandamento está se referindo a um assunto material. Diz o Arizal, diz o Zohar, diz o Arizal, que essa frase do segundo mandamento está nos contando que Deus cobra o pecado dos pais, Deus cobra dos filhos, não está se tratando de filhos materiais, está se tratando de reencarnações. A pessoa na primeira reencarnação dele, ele tem uma reencarnação livre. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, ainda não vai ser cobrado nada dele. Na segunda reencarnação, ele é o filho da primeira reencarnação. Então, já poderia ser cobrado alguma coisa dele de acordo com esse segundo mandamento, porque ele não é o filho biológico. Do filho biológico, Deus não pode cobrar. Mas sendo que ele é a segunda reencarnação da mesma pessoa, Deus cobrando dele, está cobrando daquela pessoa, não está cobrando do filho. Ele é simplesmente a segunda reencarnação, ele é o filho, ele é chamado de filho, mas ele é o filho aqui, teoricamente falando, a segunda reencarnação é chamada de filho da primeira, mas não tem nada a ver com filho biológico isso. Então, só que Deus, pela extrema bondade dele, ainda não cobra dele. Dá oportunidade para ele viver bem e poder fazer tshuva, poder
voltar para o bom caminho, resgatar as atrocidades que ele fez por meio de chuva, por meio de tefilá, por meio de tzedakah. E ele continua fazendo coisa errada. Aí o que o segundo mandamento nos diz? Que Hashem começa a cobrar dele na terceira reencarnação até a quarta reencarnação. O que quer dizer? Que se na terceira ele já começa a receber sinais de que ele tem que fazer chuva, que se comportar certo. E na quarta já acabou. Na quarta ele já não tem opinião própria. Ele nasce para passar pelo que ele fez de errado. O exemplo disso, diz Arizal, o povo de Israel no Egito, eles eram reencarnação de 3 gerações. Daquelas gerações que causaram o dilúvio e morreram felizes antes do dilúvio. Eram 10 gerações entre Adão e Eva e a Arca de Noé, e só a 10ª geração recebeu o dilúvio. 9 gerações fizeram as atrocidades e morreram felizes. O pai falou para o filho: olha, papai matou, roubou, dormiu com a mulher do outro. O papai foi esperto, seja esperto como o papai. Está aqui a sua herança, seja esperto como o papai. Depois, a outra geração, fizeram a Torre de Babel, mostraram para o mundo inteiro que não tinha Deus. Podia matar, podia roubar, podia fazer tudo, não tem Deus no mundo. A terceira reencarnação deles, eles eram simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra, que foram lugares que existiram por centenas de anos. Sitzor, que era a cidade mais jovem lá, tinha 70 anos. Então, a Sodoma e Gomorra viveram centenas de anos. E só a última geração recebeu o fogo do céu. Então, na quarta reencarnação, que eles nasceram como povo de Israel no Egito, na hora que a criança nasceu, foi jogada no rio. O faraó mandou jogar as crianças no rio, por motivo dele. Mas qual era o motivo divino que liberou, que deixou com que o faraó jogasse essas crianças no rio? Que a criança nasceu para isso. Ela era aquela pessoa que causou o dilúvio e morreu feliz antes do dilúvio. E agora é a quarta reencarnação dela. Na quarta reencarnação ela recebe por todas, para fechar a conta. Porque o que a gente vai fazendo de bom, Hashem dá para nós 2.000 reencarnações para ganhar. O que a gente faz de ruim, ele fecha nossa conta para que a gente não acumule um castigo muito grande. A bondade é divina, para não acumular um castigo muito grande. Então, na quarta geração, a gente já recebe pelas 3 anteriores 0 conta. Então, o que aconteceu? O faraó escravizou o povo de Israel, fez eles construírem Pitom e Ramsés. Eram tijolos. A Torre de Babel foi construída com tijolos. O mesmo sistema, tijolos e palha. Então, diz o Arizal, diz o Sor também, aquelas pessoas que foram escravizadas para construir o Pitom e Ramsés, eles eram a reencarnação das pessoas que fizeram a Torre de Babel. E depois a terceira reencarnação, que eram os habitantes de Sodoma e Gomorra, o faraó decretou que eles vão fazer todos os trabalhos forçados. E assim foi o concerto das almas judias no Egito. E sempre acontece, na quarta reencarnação, acontece esse concerto. E só que essa quarta reencarnação não necessariamente que a pessoa vive 70 anos, mais 70, mais 70, e depois acontece. Vive 70 anos, espera agora no ponto de ônibus espiritual, até chegar à quarta reencarnação no número de pessoas grande. E aí Deus me livre, tem um holocausto, Deus me livre, morrem crianças pequenas, e a criança pequena acabou de nascer. Não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro. Por que ele merecia uma morte dessas? Foi levado para um campo de concentração, morreu lá, queimado vivo numa fornalha. Aí você fala, mas os pais, vai ver que os pais fizeram alguma coisa, então coloca essa criança em outra família, não coloca ele nesses pais. Por que Hashem fez tudo isso, que os pais teriam que passar por isso, a criança teria que passar por isso? Porque vai acumulando essa quarta reencarnação, vai esperando no ponto de ônibus espiritual, até que tenha milhões de pessoas que precisam passar por isso. Hashem coloca todos eles numa mesma geração, e aí começa uma guerra, e a Alemanha invadiu a Polônia, e não só que invadiu a Polônia, também invadiu a Hungria, e não só que invadiu a Hungria, também invadiu a Romênia.
Quer dizer, aí o mundo inteiro entra nessa situação. O que a gente está vendo hoje, a Ucrânia sempre foi um país antissemita. Está escrito, dizem nossos grandes rebes, que o Baal Shem Tov nasceu na Ucrânia porque lá foi derramado o sangue de judeus no Messias Nefesh. O judeu morreu por ser judeu. Nos anos de Taftet, há quase 400 anos atrás, teve lá um verdadeiro holocausto. Os cosacos da Ucrânia, eles mataram uma quantidade de judeus que não tem registro. E depois disso nasceu Baal Shem Tov, por causa disso, que lá foi derramado o sangue dos judeus no Messias Nefesh. Na Segunda Guerra Mundial, os ucranianos eles entregaram os judeus para os nazistas, eles próprios se encarregaram de assassinar os judeus. Quer dizer, o ucraniano não é que, coitadinhos, agora estão sofrendo, coitadinhos. Mas o histórico desse povo é um histórico muito antissemita, mas a gente sofreu muito na mão deles. Então você pode imaginar por que hoje cai um míssil e morre alguém lá. Então, aquelas pessoas que fizeram mal, elas se reencarnam. E Hashem coloca eles exatamente no lugar onde vai cair o míssil, porque agora chegou o dia como se diz assim, da retificação daquela alma. E aí cai um míssil e aquela pessoa morre e está todo mundo no desespero. Os russos jogaram um míssil e o míssil matou alguém. Não existe nada que acontece no mundo que não está decretado lá em cima. Então, como pergunta o nosso Wilson, detalhes da pergunta. Ele pergunta, é isso mesmo, ele perguntou assim que quando estamos diante de pessoas sendo castigadas, como exemplo, estamos agora diante da guerra na Ucrânia, ou um acidente, mas você se depara com um acidente na rua, em algum trânsito, alguma coisa, que está caído lá e machucado. Aí ele perguntou, devemos pedir a misericórdia divina para aquele evento específico? Então, está escrito, Verachamav al kol masav. A bondade de Hashem é sobre todas as suas criaturas. A gente sempre deve pedir o bem por todos e rezar por todos. E Deus me livre assim, nunca querer o mal de alguém. Agora você, às vezes, está numa situação assim. O Irã está distribuindo mísseis, assim, cada míssil custa uma fortuna, eles estão fazendo doação de mísseis para Hezbollah, mísseis com GPS, já tem lá cada lugar de Tel Aviv que eles querem atacar, o GPS já está pronto. Então, eu não vou rezar para que, coitadinhos, que eles tenham uma vida longa, com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Então, não tenho como. Eu peço para a Hashem me ajudar. Peço para a Hashem nos salvar deles. A sua aula de ontem, Sim. a aula do Rabino de ontem, até eu coloquei no Wilson no grupo, que é a aula que ele comentou ontem, até dá uma olhadinha. Ele fala justamente sobre isso, né? Que a gente tem que... E a Parashat Toldot também, né? Ela fala sobre isso. O Rabino já escreveu que a gente tem que se refinar. A gente tem que se refinar e aí e passar bons exemplos para as pessoas, né? E quando a gente vê essas situações, confiar que aquela situação ali é de Kadosh Baruch Hu, não tem nada ali que esteja fora do controle, não tem nada, na verdade, nada, absolutamente nada que esteja fora do controle de Kadosh Baruch Hu. Então, quando a gente vê essa situação, que nem criança pequena, que nem a gente aprendeu, eu tinha, por que morreu um bebê? Né? Porque morreu, né? Então, assim, não tem inocentes, né? Aqui a gente está no mundo da ação, está aqui para retificar, e a melhor coisa que a gente tem que fazer, nós que somos adultos, é passar um bom exemplo, é não fazer nada errado, é viver uma vida kasher, é rezar, é fazer terrilim pelos outros, né? É fazer o que a gente está fazendo aqui nesse grupo, principalmente, né, com o Rabino e nós todos aqui fazendo, ajudando uns aos outros, passando, que nem o Rabino fala, sempre está alegre, feliz. Então, na aula passada, o Rabino tocou muito nesse assunto, né, Rabino? Então, assim, a nossa diretora falou sobre o assunto de não tem inocente. Mas tem casos que a criança é um tzadik. Ele precisava viver mais um dia nesse mundo. Porque isso é ligado à reencarnação anterior dele. Ele tinha que ficar mais um dia nesse mundo. Então tem um caso muito, muito interessante de uma pessoa que se converteu ao judaísmo e uma história contada, uma história racídica,
que essa pessoa lá no céu, ele falou, ele tem um desejo. Qual era o desejo? Ele queria nascer judeu. Ele sempre, depois que ele se converteu ao judaísmo, toda a vida dele sempre ele teve esse desejo, ele queria nascer judeu, ele não abriu mão lá em cima. Então falaram, tá bom, mas aí você nasce e depois volta para cá. Nasce judeu, volta para cá. Mas quem vai ser o pai? Coitado, qualquer pai, qualquer mãe vai sofrer muito com isso. Vai sofrer muito. Então essa história conta uma história racídica de um príncipe que é uma pessoa muito, muito, muito inteligente. Como nasceu aquele príncipe, o rei e a rainha não podiam ter filhos. E aí eles foram aconselhados que se eles ameaçarem a comunidade judaica, Deus me livre, os judeus vão entrar em pânico, vão se reunir na sinagoga, vão rezar do fundo do coração, vão pedir para ele ter um filho, ele vai ter um filho. Ele fez isso, ele ameaçou a comunidade, ele falou, amanhã todo mundo sai daqui de pijama, vão deixar o dinheiro, vão deixar as casas, vão deixar tudo, vocês vão morrer de frio aí no meio do caminho. E os judeus se reuniram na sinagoga, rezaram do fundo do coração, esse rei teve um filho, e mais futuramente esse filho, ele despertou para o judaísmo, ele se converteu ao judaísmo, e lá em cima ele estava sofrendo com isso, ele queria ter nascido judeu. Então, ele manda, ele está lá por próprio mérito, ele manda. Então, falaram para ele, mas quem vai ser esse pai, coitado? E essa mãe, coitada, que o filho vai nascer e depois vai morrer. E o Tribunal Divino ainda falou assim, então, tá bom, na hora que você desmamar, então, quer dizer, você já é, oficialmente, já é uma criança. Então, o máximo que deram para ele de prazo é isso, ele tinha que estar no paraíso. Não tinha que... a vida nesse mundo é sofrimento. E aí são escolhidos os pais, de acordo com esses critérios. Quer dizer, a criança tem que ficar aqui pouco tempo. Mas, Deus me livre, os pais vão sofrer por causa disso. E aí tem que verificar se no currículo do pai, no currículo da mãe, eles merecem esse sofrimento ou não. Esse é um detalhe. Quer dizer, a criança, nesse caso, é um tzadik perfeito, mas está decretado para os pais. Então, o filho não vai morrer por causa do pai. Esse pai já vai receber um filho que já está decretado para ele, que ele só vem para esse mundo para viver pouco tempo. Então, a gente faz o shidduch, faz o encontro entre essa criança que precisa viver pouco tempo e aquele pai que precisa passar por essa situação. Quer dizer, retificação. Exatamente. Nesse caso, a criança é totalmente inocente, mas isso que aquele pai foi escolhido para ser o pai dele, quer dizer que Deus me livre, o pai tinha a ficha dele não estava limpa. Ah, mas nessa geração ele é um tzadik. Mas a gente tem pendências anteriores, a gente está pagando por reencarnações anteriores. Então o que a gente faz? Geralmente, quando é um caso parvo, é um caso normal, a gente reza, a gente pede para Hashem ajudar. Agora, o nosso patriarca, Yaakov, Esav veio com 400 capangas. Esav veio assassinar Yaakov. Vai acontecer na próxima parashá, Beishlach. Então, o que Yaakov falou? Yaakov não pediu para Hashem, olha, dá para o meu irmão aí muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, uma vida longa, cheia de amor e alegria. Mas, por outro lado, não pediu um castigo para ele também. Não falou, olha, mata o meu irmão. O que ele falou? Me salva, por favor, do meu irmão do Esav, para que ele não venha, não mate as mulheres e as crianças. Então, essa linguagem, por exemplo, quando a gente vê o que está acontecendo no mundo, o Irã, que está fazendo tantas doações generosas de milhares de mísseis para o Líbano, milhares de mísseis para a Síria, tudo com GPS para Israel, milhares de mísseis para o Iraque, milhares de mísseis para o Iêmen. Então, a gente nem precisa falar, não peça para a gente matar ninguém lá, porque vai saber se essa pessoa não vai depois fugir de lá e se converter ao judaísmo. E eu não tenho como julgar ninguém. O que eu posso pedir? Para Hashem me salvar deles. Então, eu acordo de manhã, eu peço para Hashem nos salvar do Irã, dos árabes, e rezo e peço. Por quê? Yaakov pediu para Hashem salvar ele do próprio irmão, para que o próprio irmão não venha e não mate as mulheres e as crianças. Então, isso assim, quer dizer, se você vê que a situação é parva,
uma situação neutra, claro que você deve rezar, porque está escrito que a sua bondade recai sobre todas as suas criaturas. Mas se você vê que aquela situação está te causando um perigo, aí você tem que pedir para a gente te salvar. Como a gente vai te salvar, já o Tribunal Divino já sabe como mexer os pauzinhos lá. Isso já é problema deles. A gente não tem que pedir para a gente matar ninguém, para a gente prejudicar ninguém. Jacob pediu para a gente salvar ele. O que ia acontecer para Esav já é problema divino, já não é problema dele. Mais alguma pergunta? Desculpe, não estou A mulher do Google entendendo. não entendeu. O Lu quer fazer uma pergunta agora. Fazer uma pergunta. Ela já falou que não entendeu a aula, então... Então, Mas está ótimo, então, Rabino. Muito obrigada pela aula. Mais uma excelente aula. E não esquecendo, temos livros ainda para aqueles que não compraram. Pega ali para mim, por favor. Vou mostrar para hoje vocês. temos a ilustre visita do nosso querido Shalom, shalom. Jorginho, nosso Nani, já nosso cantou. cantor. Já cantou. Vocês vão ver ele agora. Shalom, shalom. Vai aparecer no nosso canal muitas e muitas vezes o futuro cantor. Então, estamos aqui ainda com livros. Baruch Hashem, livro do Rabino. Então, me chame no privado. Vou deixar a descrição aqui embaixo, o contato aqui embaixo. Já está, né, na descrição do vídeo o telefone da ONG. O Rabino agora ele tem uma editora. E essa editora está lançando os livros do Rabino. Então, a gente tem nós temos tá ótimo. Nós temos aqui na descrição da aula o telefone de contato, o WhatsApp de contato da própria ONG Torá, tá bom? E já vamos para a segunda edição. E já vamos para a segunda edição. Essa aqui é Bereshit, né? Volume 1, Bereshit, e já estamos indo para Shemot. Mas primeiro vamos fazer a segunda edição Isso, do Bereshit. segunda edição de Bereshit mesmo. Já está saindo aí. Então, quem quiser é só chamar aqui no WhatsApp da descrição da nossa aula, tá bom? Beijo. Ele Como o Rabino falou, assim, hoje foi o dia que a gente esteve mais imerso no lado oculto da Torá. Quase me ocultei da Torá. E é assim, quando a gente, só fazendo um acréscimo, se o Rabino me permite, fazendo um acréscimo à resposta do nosso amigo, assim, quando a gente reza para um mundo melhor, a gente está elevando o mundo e está preparando ele para o Mashiach, né? Que vem o Mashiach em nossos dias, muito em breve em nossos dias, amém. Amém. Mas agora, olha, o Hillel, ele falou certinho, a gente tem que rezar por um mundo melhor, para que tenha paz no mundo, para que um povo não levante a espada contra o outro. E só lembrando vocês que quando o Gorbachev deu a independência para a Ucrânia, quando ele desfez a União Soviética, eles destruíram todas as bombas atômicas da Ucrânia. Os Estados Unidos e a Rússia pediram para desmontar todas as bombas atômicas da Ucrânia e destruir. E o Rebbe falou naquela época que isso está escrito no profeta Yeshayahu, que os povos do mundo eles vão destruir as suas espadas, transformá-las em enxadas. Então, quer dizer que na Ucrânia isso começou a acontecer. Então, isso que está tendo a guerra na Ucrânia lembra a gente de que nós temos que rezar pela paz mundial para que todos os povos quebrem a sua espada, transformem as suas espadas em enxadas. Que isso é a profecia da Geulah. Atzlachá, Briut Panassá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família. Grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Amém. Corta.